Olá pessoal, boa noite, Felipe Lopes aqui novamente, mais uma live, mais uma aula. Sejam todos bem-vindos, tá? Bem-vindos a você, tá? Empreendedor, bem-vindo aí você, empresária. Bem-vindo a você aí que é curioso, tá? Que de fato está passando aí pelo Facebook e acabou se deparando com essa live aí onde eu vou falar sobre estratégias financeiras, tá? Onde você pode otimizar de fato os resultados da sua empresa e do seu negócio. Então sejam todos bem-vindos, tá bem? Vou esperar só mais um minutinho, como é de praxe, para que nós possamos começar aí, tá? Mais uma aula falando hoje sobre financeiro, uma aula bem bacana e aonde vocês aí, empreendedores, empresários, até mesmo você que tem o seu próprio negócio, tá? Com certeza vão tirar daqui lições importantes para que vocês possam colocar no seu dia a dia, tá? E otimizar de fato os resultados da sua empresa, enfim, daquilo que você faz, tá bom? Então vamos esperar só mais um minutinho, esperar as pessoas entrarem aí para a gente iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, você que está assistindo aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, essas lives aí que eu tenho feito nas últimas semanas, elas estarão salvas, claro, aqui no Facebook, tá bom? Na minha página do Facebook, onde você pode rever quantas vezes você quiser. E também pelo Instagram, tá? Onde é Line Instituto Rio Pardo e Mococa. E também no meu canal no YouTube, tá? Felipe Lopes. Então, tá? Seja muito bem-vindo. Ó, o Lucas Donizete aí, grande irmão. Seja bem-vindo, Luquinha. Tá? Onde hoje a gente vai falar hoje sobre estratégias financeiras. Pois bem, pessoal, eu vou iniciando aqui, tá? Vou iniciando e se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer dessa live aqui, que vocês possam interagir comigo, tá bom? Eu sempre falo isso, eu não quero ser que vocês sejam um espectador meu, ou seja, eu falo e vocês apenas ficam escutando, tá? Do outro lado da tela. Não, não é isso. Eu quero que eu vou falando e ao mesmo tempo que eu vou me comunicando aqui, tá? Vocês vão se interagindo, vocês vão fazendo as perguntas de vocês vão falando aquilo que vocês têm de dúvida, vocês vão colocando coisas até mesmo que eu não falei, ressaltando alguma coisa, enfim, colocar situações do dia a dia de vocês, tá? Da empresa de vocês, do negócio de vocês, da vida de vocês, enfim, tá? Então fiquem à vontade para isso, tá? Para que nós possamos então aí nos interagir. Bem, o assunto hoje, estratégia financeira, falar sobre gestão financeira, estratégia financeira, enfim, como você queira chamar, é um assunto que para muitos é bem complexo, né? Quando a gente fala em financeiro, algumas pessoas acabam se assustando e outras pessoas acabam de fato não gostando de números. Então lidar com o financeiro da nossa empresa, tá? A nossa casa é uma empresa, ou seja, talvez você está assistindo aqui essa live agora, você de repente não tem uma empresa, não tem um negócio, você está pensando até mesmo em montar uma empresa. Contudo, esse momento aqui é importante para você, tá? Eu sempre digo que o financeiro de uma empresa é o coração do negócio, tá? É a alma do negócio. Então, se você não tiver atenção para os números da sua empresa, automaticamente você pode se decepcionar lá na frente, tá? Esse se decepcionar é você vir a falir. Eu conheço muitos empresários que possuem aí negócios, produtos, serviços de sucesso. São produtos e serviços muito bons. Só que essas pessoas, elas não têm controle sobre aquilo que de fato acontece no seu dia a dia, dentro da sua casa. E é onde acabam aí de fato falindo, levando a sua empresa ao fracasso. Então o que eu quero ensinar vocês aqui hoje, tá? É como vocês lidar com as finanças de vocês. Repito, Felipe, eu não gosto de lidar com as finanças, tá? Dentro da minha casa, dentro da minha empresa, eu não gosto. Então é importante que você tenha uma pessoa, tá, habilitada, ou seja, que goste de mexer com isso primeiramente, tá? E que você confie nessa pessoa para que ela possa aí exercer esse papel no seu dia a dia, né? Exercer aquele papel a qual você deveria exercer e pela correria do dia a dia, até mesmo você não gostar, você não consegue. Então, falar de financeiro dentro de uma empresa, tá?
é importante que você tenha total controle daquilo que de fato está acontecendo na sua empresa. E se você não gosta de trabalhar com os números, é importante que você coloque alguém, tá, para ser esse seu olho dentro da empresa, tá? Olhar para que lado a empresa de fato está indo. Alex, seja bem-vindo, Alex, grande parceiro nosso a partir de agora. Então eu costumo dizer muito isso aos meus clientes. Quando você consegue visualizar os números da sua empresa, ou seja, quando você consegue visualizar aquilo que de fato está acontecendo, você sabe para que caminho você está indo. E quando você sabe, tá, o caminho a qual você está seguindo, é muito mais fácil. E com certeza você vai chegar lá muito mais rápido, tá? Do que, obviamente, se você não souber. Imagina você está perdido numa floresta e existe 100 trilhas. Eu gosto de usar muito essa metáfora, tá? E você precisa chegar num ponto a qual uma dessas trilhas leva você. Se você não souber, tá, qual trilha especificamente vai levar você no caminho mais rápido, claro, você pode até chegar, mas vai levar mais tempo. E é justamente isso. Falar de números dentro da empresa é justamente isso. É você saber que você tem várias trilhas para percorrer, mas você sabe que tem uma trilha em específico que tem uma placa indicando qual o caminho a qual você deve seguir. Então falar sobre estratégias financeiras, pessoal, tá? É falar sobre muita coisa, é falar o que está acontecendo dentro da sua empresa, é falar se a sua empresa é lucrativa ou não, é falar se a sua empresa é uma empresa rentável, autogerenciável. Felipe, o que é uma empresa autogerenciável, rentável? É uma empresa de muito sucesso, é uma empresa, tá, que aquilo que você faz dentro da sua empresa, os seus produtos, seus serviços, traz muitos benefícios a você e lucratividade. Pois bem, e quando a gente vai falar então, tá, sobre financeiro, além da gente gostar de falar sobre financeiro, muitas pessoas não gostam, mas é importante que passem a gostar, para que você possa entender os números da sua empresa, tá? É importante que você consiga aí, de fato, que é o primeiro tópico dessa aula aqui, lidar com duas situações muito importantes. E eu vejo no meu dia a dia muitas empresas, não só empresas, mas famílias, tá? Pessoas que acabam gerenciando o seu dinheiro ali, acabam não conseguindo gerenciar justamente por isso. Acabam tendo uma ingerência, né? Justamente por isso. Eu estou falando sobre a mistura que há entre CNPJ, tá? E CPF. O que é esse CNPFJ, a gente costuma dizer? Eu falo nos meus treinamentos. É justamente isso. É quando você tem uma empresa e você começa a misturar sua conta física com a conta jurídica da sua empresa, ou seja, com a sua própria empresa. E aí vira uma bagunça, tá? Vira um rolo tremendo, vira uma bola de neve e quando você vai se dar conta, a tua empresa está falindo e você não percebeu. E aí já é tarde demais para você salvar o teu negócio. Portanto, é importante que você, tá, dentro daquilo que você faz, você divida a sua conta jurídica, ou seja, a conta da sua empresa. A sua empresa é a sua empresa, você é você, tá? Você que tem que pagar as suas contas e não a sua empresa que tem que pagar as suas contas. Eu vejo muitas pessoas, tá? Muitos empresários, e existem inúmeras empresas, eu não sei um número específico, um percentual específico para trazer a vocês aqui, para enumerar isso para vocês, mas é um percentual bem grande, acredito eu. Os empresários acabam misturando tudo. Ele acha que aquilo que sobrou na empresa dele, minha empresa faturou 100 mil reais e eu paguei tudo, paguei minhas despesas fixas, variáveis, eu vou falar sobre isso com vocês nessa aula, nessa live. E quando você paga tudo, você acredita que aquilo que sobrou, daquele faturamento de 100 mil, sobrou 10 mil reais, esses 10 mil reais é seu. Muito pelo contrário, meu amigo e minha amiga. Esse dinheiro que sobra da sua empresa, que a sua própria empresa trabalhou para conseguir isso, claro, você é o empreendedor, você é o empresário, enfim, tá? Esse dinheiro é dela, esse dinheiro não é seu. Felipe, mas como que eu pago as escolas do meu filho? Como que eu pago o financiamento do meu carro? Como que eu pago as viagens que eu faço, o combustível do meu carro? E isso é muito interessante, tá? E se você tem alguma dúvida, vai interagindo comigo aqui, vai perguntando. Por que é muito interessante? E é justamente isso que eu falo aos meus clientes. Todo empresário, todo empreendedor, ele tem que ter um próprio salário, tá? Ou seja, nessa questão você tem que ser mais um funcionário dentro da sua própria empresa, nesse quesito, salário. Pois bem, o seu salário, ele não vai se equiparar, obviamente, com os demais funcionários. Contudo, você tem que encontrar um salário, ou seja, um prolabore, nós falamos, que dê para você pagar todos os seus custos.
todas as suas despesas. E quais são essas despesas? As despesas suas, físicas, não jurídicas. Portanto, imaginemos aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Você tem um faturamento de 100 mil reais e acaba sobrando 10 mil reais. O seu salário já deveria estar incluso nas despesas da sua empresa, ou seja, na folha salarial dos funcionários, e o seu salário, ou seja, o seu prolabore deveria estar incluso. Então aquele dinheiro que sobra na sua empresa todo final de mês, depois de ter pago todo mundo e ter se pagado também, pagado você, tá? Esse dinheiro dá para sua empresa. Você tem que guardar ele. Nós brincamos que você tem que guardar debaixo do colchão. O que é de guardar debaixo do colchão? É uma reserva. Quantas e quantas empresas, mas muitas empresas estão falindo nesse exato momento justamente por isso. Porque a empresa é uma empresa lucrativa, gerenciável, só que tudo que ela deu de lucro, as pessoas foram, ao invés de guardar esse dinheiro, essa reserva, foram gastando, foram colocando para sua conta física e não deixando de reserva de fato para a própria empresa. Então é muito importante que o empresário, você que é empresário, que está ouvindo essa live agora, ó, o Bin, seja muito bem-vindo, Bin, grande amigo nosso, tá? É importante que você tenha, tá, um prolabore. Aquele faturamento que você teve, descontando todos os gastos que você teve, é importante que quando sobre aquele valor final de 5, 10, 15 mil reais, você saiba que ele não é seu, esse dinheiro é da sua empresa. Porque quando vir, tá, um momento difícil como esse pela qual nós estamos passando, ou outro sequer, tá, que com certeza nós vamos passar por muitos momentos difíceis ainda, a sua empresa ela tem um caixa reserva, ou seja, ela tem uma reserva que vai conseguir se sustentar nos momentos difíceis pela qual aí nós poderemos passar, não só agora, mas mais para frente. Então o primeiro tópico dessa live que eu quero tratar com vocês, e vocês vão me perguntando aí se vocês não entenderam, vão interagindo comigo, é justamente isso. É importante que você, tá, não misture a conta da sua empresa com a sua conta física. Se você não consegue separar, Felipe, eu não tenho uma conta, é tudo junto, a minha conta física, da jurídica da minha empresa é tudo junto, é centralizado, tá, num canal só. Não, eu peço que você, meu amigo e minha amiga, a partir de hoje, tá, que você divida essas contas, tá? Não tô falando para você talvez ter várias contas em vários bancos, não é isso. É importante que você tenha a sua conta física, tá? E a sua conta jurídica. E a sua conta jurídica, ela acaba gerenciando a sua própria empresa e você, com o seu salário que a sua empresa lhe pagou, você acaba gerenciando as suas contas físicas. Porque se você começar a misturar muita coisa, você pode falir. Inevitavelmente você vai falir. Eu vejo muitos empresários dizendo a mim, é uma história muito legal que eu conto e é real. Quando a gente vai fazer, eu vou atender os meus clientes e justamente eu pergunto isso ao empresário. Quanto que é o seu prolabore? Quanto que você acha, acredita que você tem que se dar, lhe pagar, na verdade, para pagar todas as suas despesas? Suas despesas fixas. Ele fala, meu salário não é mais que R$1.000. E essa pessoa, ela colocava só de combustível, tá, numa BMW mensalmente, mais de R$1.000, ou seja, R$1.200. Então o salário dela era muito mais que R$1.200, porque ainda tinham escolas dos filhos, enfim, tinham suas despesas, suas contas físicas e tantas outras. Então é importante que você consiga dividir, tá? O Neto Marcelino, grande amigo nosso também, seja bem-vindo, Neto, tá? E vai interagindo conosco aí. Então, pessoal, o primeiro tema dessa aula é divida, tá? Separe aquilo que é físico do que é jurídico. Se você mistura as duas coisas, pode ter certeza que mais tardar você pode ter problema. Tudo bem? Enquanto que a gente vai encaminhando aí para o segundo tópico, para o segundo tema aí dessa aula sobre gestão financeira, vai mandando sua mensagem aí, tá? Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque ao você compartilhar esse vídeo, com certeza você vai ajudar mais pessoas aí, tá? Que são empreendedores, que têm o seu próprio negócio, enfim, aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre gestão financeira também e otimizar os resultados dentro da sua empresa, tá bom? Pedro Feltran também, seja bem-vindo, Pedro, grande amigo nosso. Bom, deixa eu, só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui. Tinha uma pessoa querendo participar aqui, o Alex. Alex, se tiver alguma mensagem, pode mandar para nós aí, tá bom?
Bom, pessoal, então eu falei para vocês sobre CNPFJ, né, que é aquela mistura da conta física com a conta jurídica. E eu quero falar para vocês agora, tá? Se você é empreendedor, você que tem a sua própria empresa, se você sabe quais os dois mecanismos a qual você tem que ter para diferenciar as contas da sua empresa, tá? Falando só da sua empresa agora. Qual é os dois mecanismos que você tem que ter dentro da sua empresa? Eu percebo que muitas empresas e muitos empresários acabam trabalhando de forma unilateral. O que é de forma unilateral? Tá? Acabam trabalhando com uma planilha só para gerenciar todo o seu negócio. E essa planilha, tá? Somente uma planilha, talvez duas, três, ela acaba não dando todos os números que você precisa para que você possa ter controle de fato de todo o seu negócio, ou seja, da sua empresa, dos números da sua empresa, daquilo que você faz. Seja você que é prestador de serviço, ou seja você que tem os seus produtos na sua loja. Enfim, tá? Eu tô falando sobre o controle, tá, da sua empresa, de regime de competência, tá? E o regime por caixa, que a gente fala que é o fluxo de caixa, eu costumo dizer em meus treinamentos. Felipe, tá, calma que eu vou explicar para vocês o que é controle por regime de competência e o que é controle, tá, dentro da empresa por regime de caixa. O controle por competência nada mais é que você tem uma planilha, a gente fala que é uma DRE gerencial, que ela vai te mostrar todos os números da sua empresa, contando gasto fixo, variável, os investimentos, enfim, contando os lucros líquidos, os lucros também brutos, tá? Para ver se de fato a sua empresa é uma empresa rentável ou não, ou seja, se ela é lucrativa. Através dessa planilha de regime por competência, tá? Eu consigo ver se a sua empresa, nós conseguimos ver se a sua empresa é lucrativa ou não. E o quanto ela é lucrativa. Tá, Felipe, eu entendi, mas o que de fato então é esse regime, esse controle de regime por competência? O próprio nome já fala, aquilo que compete aquele mês. Ou seja, talvez você nesse mês agora de junho, vamos usar o mês de junho porque já terminou, você faturou 100 mil reais, tá? Você vendeu 100 mil reais. Enfim, aquele mês você vendeu 100 mil reais, é aquilo que compete aquele mês. Você vendeu 100 mil reais e você gastou 80 mil reais, por exemplo, tá? Estragou um ventilador, tá? Você levou aquele ventilador para o concerto, para arrumar num concerto, por exemplo, aquele gasto daquele ventilador você vai colocar na sua planilha, tá bem? Então regime por competência, controle de regime por competência, para ficar mais claro para você, tá? É aquilo que compete aquele mês. Eu vejo muitas pessoas acabando misturando as coisas, tá? E você não pode fazer isso dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, você que é prestador de serviço, tá? Mateusão Bertolini aí, seja bem-vindo aí, meu colega, é um prazer tê-lo aqui na nossa live. Então, pessoal, dentro da sua empresa, você precisa ter uma planilha de regime de competência para analisar de fato aquele que compete aquele mês, ou seja, os gastos que você teve aquele mês, os ganhos que você teve aquele mês. E qual que é a diferença de um controle por competência dentro de uma empresa e um controle de regime de caixa dentro da empresa? Tá? A diferença na verdade, as duas são diferentes, mas uma acaba se completando, completa a outra. Enquanto que o regime por competência é aquilo que compete aquele mês, aquele gasto que você teve aquele mês, aquele ganho que você teve aquele mês, o regime de caixa, que é a contabilidade da empresa, ele não acontece assim. Vamos supor, tá, que você tem uma venda aqui, que nem eu usei o exemplo para você, você teve uma venda de 100 mil reais, tá, e teve um gasto aí de 80 mil, ou seja, você teve um faturamento aí de 20%. Não necessariamente que esses 20% que você teve de lucratividade, ou seja, 20 mil reais, ele vai ser contabilizado no mês seguinte na sua conta. E é isso que as pessoas acabam confundindo. Ah, Felipe, sobrou então 20 mil reais esse mês para mim e eu vou gastar esses 20 mil reais com a minha própria empresa. Vou fazer um investimento, vou comprar um carro, uma moto, enfim, vou investir aqui dentro da minha loja, vou aumentar o espaço. Não necessariamente esses 20 mil reais, repito, ele vai estar no seu caixa. Por quê? Porque pode ser, tá, que esse faturamento que você teve de 100 mil e uma lucratividade de 20%, ou seja, de 20 mil reais, pode ser que isso você vendeu em parcelado, você vendeu a prazo, em cheque, você vendeu no cartão de crédito. Então isso não vai cair nessa conta no mês seguinte. Talvez isso caia na sua conta daqui 2, 3, 4, 5 meses. Então o regime de competência, de fato, é aquele que compete aquele mês. Você tem que saber
quanto que a sua empresa deu de lucratividade aquele mês. Enquanto o regime de caixa é de fato o quanto você tem de dinheiro aquele mês para você pagar as suas contas, pagar os seus fornecedores, contratar funcionários, comprar mais produtos, enfim, tá bom? Então você tem esse entendimento, tá? Que nem sempre aquilo que foi lucrativo para você dentro da sua empresa, esse dinheiro ele vai estar no seu bolso, esse dinheiro ele vai estar no seu caixa. E por que muitas empresas acabam quebrando? Porque ela teve um faturamento, repito, usando o nosso exemplo, de 20 mil reais, né, uma lucratividade de 20%, de 20 mil reais sobre 100 mil, e ela investe dinheiro na sua empresa, ou seja, compra produtos, acaba investindo no seu espaço físico, acreditando que ela tem esse dinheiro em caixa. E na verdade ela não tem, porque ela vendeu parcelado, vendeu em cheque, enfim, e esse dinheiro vai cair só meses depois. Então a diferença de regime de competência e regime de caixa é exatamente isso, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, manda pergunta para mim aqui, tá? E repito, compartilha essa live, dê um like aí, que é importante pra gente, tá? Porque a intenção dessa live aqui mesmo é levar conteúdo para você, tá bom? Eu falo que a missão do Felipe Lopes, da empresa Lopes Instituto, é de fato ajudar a tua empresa. No entanto, que nesse momento difícil pelas quais aí nós estamos passando, eu estou oferecendo uma consultoria totalmente gratuita, tá? Tanto do lado financeiro como em outros aspectos aí para muitos empresários aqui da cidade de São José do Rio Pardo e também região. Então, se você que está assistindo essa live aqui agora, tá, tem interesse nisso, em fazer com que eu vá até a tua empresa, isso de forma gratuita, sem cobrar nada, eu não quero vender nada para você, eu quero te ajudar, tá? Com informações como essa. No entanto, quando eu coloco nessa live aqui que essa aula é para otimizar os seus resultados, é justamente para isso. Porque, Felipe, com estratégias simples como essa eu estou usando para você aqui agora, pode ser que você não faça uma negociação errada no dia de amanhã. E eu tenho percebido muito isso. Muitas pessoas fazendo negociações erradas, compras erradas, pensando que aquilo que compete aquele mês, ou seja, a lucratividade que ela teve aquele mês, aquele dinheiro, ela está no seu caixa no dia seguinte. E nem sempre acontece isso. E é onde você vai fazendo isso, virando uma bola de neve, e você pode acabar falindo aí a sua empresa. Para reerguer uma empresa, para erguer uma empresa, na verdade, é muito difícil, tá? Não é fácil. Contudo, para você falir uma empresa, é muito fácil. Simplesmente você observa para construir um prédio. Quanto tempo demora para construir o prédio? Muito tempo. E agora, para derrubar esse prédio, é você colocar uma dinamite no principal pilar, no principal coluna desse edifício, ou seja, dessa sustentação, aquilo que sustenta esse edifício, e você consegue colocar ele por terra. Ou seja, a sua empresa é exatamente a mesma coisa. E eu pergunto a você, até quando você vai ficar ignorando os dados da sua empresa? Aí você fala, Felipe, mas eu jogo toda a responsabilidade financeira do meu negócio para o meu contador. Me desculpe, tá? O seu contador, com todo respeito, ele é limitado quanto a isso. Porque ele só vai ver os resultados da sua empresa quando você, de fato, tá, já estiver no limite do seu negócio. Tá? É importante que você tenha esses mecanismos de controle dentro da sua empresa, que você consiga visualizar isso diariamente, todos os dias. Se você não gosta de mexer com os números, repito, você tem que ter uma pessoa dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, ajudando você a controlar e a gerenciar o seu financeiro, tá bom? Faz sentido para você? Pois bem, antes da gente partir para o nosso terceiro tópico aqui dessa gestão financeira, eu peço você aí que se interaja comigo novamente, tá? Mande a sua mensagem, faça a sua pergunta, fique à vontade, tá? O intuito aqui é que eu possa ajudar de fato você a otimizar os resultados da sua empresa com isso. Bem, eu falei então para vocês a diferença entre CNPJ, tá, e o CPF, a mistura dos dois, a importância de você diferenciar os dois, tá, de você não misturar a sua conta jurídica com a sua conta física. Felipe, eu sei disso, você sabe, mas você faz na prática? É aquele velho ditado, não basta você saber se você não coloca na prática. Mas até hoje deu certo. Desculpe dizer isso para você, tá? Até hoje deu certo, talvez, por sorte. E até quando você vai ficar contando com a sorte? Você tem que usar essas estratégias. Você tem que saber para que caminho você está indo. E você só vai saber para que caminho está indo se você conseguir enxergar esses números, utilizar essas estratégias. Tá? E o segundo componente para você ter uma gestão financeira muito bem
gerenciável dentro da sua empresa é você ter uma planilha, um software que controle os seus números por competência e também por caixa, tá bem? A Vita também, Carneiro Feltran, seja muito bem-vinda, tá, Vita? Espero que você possa desfrutar bastante desse conteúdo dessa live aqui, tá bom? Então, o terceiro aspecto que é importante você saber como que funciona e se você está fazendo esse gerenciamento de uma forma correta é sobre as despesas fixas. Quando eu falo para as pessoas, você está incluindo sobre o seu faturamento, tá? Sobre as suas despesas, sobre a sua lucratividade, as suas despesas fixas? Na verdade, você sabe me dizer o que é despesa fixa? Ah, Felipe, despesa fixa é tudo que eu tenho fixo todo mês. É e não é. Por que é e não é? De fato, despesa fixa é aquilo que você tem que pagar todo mês. Contudo, pode ser que essa despesa ela varie ou não. E inevitavelmente ela vai variar. Ou seja, imagina você que tem uma lanchonete, por exemplo, até mesmo você que mexe com agricultura, com verdura, você que tem um restaurante, você que tem uma loja. Todo mês a sua conta, tá, de energia ela vai chegar. Só que todo mês não vai ser o mesmo valor. Tá? Pode ser que você, tá, repito, trabalhe com entregas, tá? Quanto mais você vende, tá, mais gasto você vai ter com isso. Então, despesa fixa é aquilo que a gente tem todo mês, tem que pagar todo mês, só que os valores, eles podem variar. E, na verdade, de fato, eles vão variar, tá? Ou seja, água, luz, aluguel. O aluguel nem sempre muda, né? Nós estamos passando um momento difícil, mas eu tenho percebido muitas empresas aí, tá? Os aluguéis aí estão subindo nesse momento, uma coisa que eu acho um absurdo. Então assim, você tem que estar ciente da tua empresa, quais são os gastos fixos da sua empresa. Por quê? Você entender tudo aquilo que você tem como gastos fixos é importante para lá no final, tá, a gente entender qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa. E qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? O ponto de equilíbrio da sua empresa é justamente isso. É quando você pega todos os seus gastos fixos, tá? Todas as despesas que você tem, e você vê aquilo que de fato você tem que ter todo mês. Então vamos supor, se eu não vender nada na minha loja, se eu não vender nenhuma verdura, se eu não vender nenhum produto, nenhum serviço meu, eu tenho que ter 20 mil reais todo mês. Esse é o seu ponto de equilíbrio, tá? Então é importante que você tenha claro quais são as suas despesas fixas, listados, tá, numa planilha especificamente, para ficar muito mais claro isso para você, porque essas despesas, notoriamente, elas vão variar, e é importante que você tenha registrado isso para você saber quais estão sendo as variáveis dessas despesas fixas, né? Para que você possa aí, de fato, conseguir criar algumas estratégias, alguns planejamentos estratégicos, na verdade, para que você possa diminuir essas despesas, tá? Eu recentemente consegui diminuir com um único cliente, em 3 semanas, talvez ele esteja aqui, não vou citar o nome dele, se ele quiser se manifestar. Em 3 semanas, nós conseguimos diminuir um gasto de R$ 2.500. Justamente isso, tá? Olhando para os números, colocando esses números dentro de uma planilha, tá? E trabalhando com eles. Olhando qual é o ponto de equilíbrio, quais são as despesas fixas e vendo aquilo que a gente tem de possibilidade para diminuição. Aquilo que a gente pode remanejar. Talvez você tenha um freezer parado dentro da sua loja, não parado, mas ele talvez está consumindo aí muita energia e você utilizando poucos produtos dentro desse próprio freezer. Ou seja, você pode remanejar esses produtos para um outro freezer, ou você pode criar umas estratégias de vendas para que você possa eliminar de vez esses produtos aí que estão consumindo espaço, energia, enfim, para que você possa diminuir os seus gastos. Eu digo que existem 2 formas de você ganhar dinheiro, tá, na sua empresa, e de fato existe 2 formas. Uma é inevitavelmente você vendendo mais. Quanto mais você vende, mais serviço você vende, mais produto você vende, mais você fatura. Na verdade, nem sempre é assim, né? Porque muitos empresários, eu tenho percebido muito isso também, vendem mais, só que não conseguem ter essa gerência financeira muito bem estabelecida e acabam gastando muito mais do que quando faturavam menos. E a segunda forma além de você vender mais, é você organizar o seu negócio. Quando eu falo para os empresários, e já é um outro ponto importante aqui para tratar com vocês, aonde se encontra, tá, o maior dinheiro da sua empresa? E as pessoas falam, Felipe,
a maior riqueza da minha empresa, ou seja, o maior dinheiro na minha empresa está no banco, tá? Talvez esteja em casa, talvez esteja no meu bolso aqui, esteja no meu caixa. E eu posso dizer para você que o seu dinheiro, desculpe, ele não está no seu caixa, a maior parte do seu dinheiro. A maior parte do seu dinheiro, ele não está no banco. A maior parte do seu dinheiro está no seu próprio estabelecimento, a qual você mesmo investiu em produtos, em serviços, na sua própria loja física. Talvez você olhe para sua loja e você fala, mas eu não tenho nenhum dinheiro, eu não consigo vender, as minhas vendas estão fracas. Mas você olha para o seu estoque e você vê quase 500 mil reais parado em produtos. Ou seja, o seu dinheiro, você tem dinheiro, só que você não tem esse dinheiro especialmente em notas, né, em papel, mas você tem ele em produtos. E quando você sabe isso, automaticamente você consegue criar mecanismos para que você consiga dissipar isso, ou seja, eliminar isso do seu estoque e consiga aí gerar um retorno financeiro para você, para que você possa de fato aí movimentar toda a sua conta bancária, movimentar todo o seu negócio, toda a sua empresa, tá bom? Tem pessoas chegando aqui, o grande Fabiano de Souza Ignácio, Bill, seja bem-vindo, Bill, grande cliente nosso aí, amigo, tá? Seja bem-vindo, amigo. Então, recapitulando com vocês o que nós falamos aqui, tá? É difícil eu não delongar muito essa aula, porque o assunto financeiro, ele exige um pouco de atenção, não só um pouco de atenção, muita atenção, e muitas nomenclaturas. Então falei com vocês até o momento sobre a mistura do CPF e o CNPJ. É importante você separar a sua conta jurídica da sua conta física. Falei para vocês também as duas formas que vocês têm que trabalhar para gerenciar o negócio de vocês dentro da empresa de vocês, tá? Os números, que é a forma por competência, tá? Aquilo que compete aquele mês, e o regime de caixa, que é uma forma diferente de você identificar os números do seu negócio. E uma coisa acaba se completando. E eu falei também, tá, sobre a despesa fixa, a importância de você olhar para dentro do seu negócio, elencar, listar as despesas fixas e ver aquilo de fato que você precisa diminuir, quais estratégias você pode utilizar para diminuir o seu estoque, para diminuir algumas despesas que você possa estar tendo, que de fato pode ser que esteja recheada para sua empresa, ou seja, esteja o seu gasto que você tem hoje, todo mês, ele esteja acima daquilo que de fato você pode pagar. Ou seja, aquilo que a tua empresa está faturando, vendendo, você ao menos não consegue pagar pelo menos os seus gastos fixos. Que aí, de maneira muito precisa, você está levando a sua empresa à falência, tá bom? E automaticamente, quando você conhece as suas despesas fixas, os gastos que você tem, você consegue numerar o seu ponto de equilíbrio, que nada mais é aquilo que você precisa vender, tá? Para que você possa pagar suas contas. Muito mais do que vender, se você não vender nada, você tem que ter esse dinheiro para que você possa pagar essas contas. Marco Matarazzo, seja muito bem-vindo. E um assunto que é de extrema importância, tá? É sobre as despesas variáveis. Muitas pessoas, tá, têm essa dúvida, essa curiosidade sobre o que é despesa variável. Felipe, despesa variável é a conta de energia, ela varia todo mês. A conta de água, ela varia todo mês. O meu freelance que eu pago ele 100, hoje, amanhã eu paguei ele 200. Preste atenção, despesa variável, tá? Não é aquilo que você tem que pagar todo mês e que a questão do valor acaba mudando. Isso é despesa fixa. Despesa fixa é aquilo que você tem que pagar todo mês, mesmo os valores tá oscilando ou não. Isso é despesa fixa. Agora, despesa variável é aquilo que está relacionado diretamente com a operação do seu negócio. Ou seja, se eu vendo, eu gasto. Se eu não vendo, eu não tenho gasto. Vamos supor, vamos citar um exemplo aqui de uma lanchonete. Quanto mais uma lanchonete vende um lanche, mais gasto ela vai ter, de repente, com o freelance. Mais gasto ela vai ter com a própria embalagem dos seus produtos, que ela utiliza para embalar os seus produtos. Então, as despesas variáveis nada mais é que aquilo que está relacionado à operação do seu negócio. Se você vende, você gasta. Se você não vende, você não gasta. E eu pergunto a você, você tem esse controle dentro de um software, dentro de uma planilha, o que é despesa variável, sobre as suas despesas variáveis? De repente, até o momento, você nem sabia o que era despesa variável. E agora eu espero que tenha feito sentido para você, que faça sentido, para que você possa se atentar a isso. Além das suas despesas fixas, tá? Eu tenho as minhas despesas variáveis. E é importante que você separe as duas coisas, o que é despesa variável e o que é despesa
fixa, tá bem? Então, eu falei para vocês aqui, pessoal, sobre várias nomenclaturas, vários pontos que é importante que você saiba, tá? Para que você possa ter uma gestão aí financeira dentro da sua empresa impecável, para que você possa ter de fato total controle sobre os seus números e levar a sua empresa ao sucesso. Você jamais vai conseguir fazer o seu carro andar muito bem se ele não tiver combustível. E a empresa é justamente assim. Tá? Quando você vai sair para passear com a sua família, quando você vai sair para fazer uma viagem, a primeira coisa que você faz é levar o carro para fazer uma revisão, uma vistoria, enfim. E o segundo passo é checar o combustível, ver se você tem combustível no tanque do carro, para que você possa fazer uma viagem segura e tranquila. Imagina se você acabe aí o combustível do seu carro na Marginal Tietê. Tenho certeza que muito complexo a situação para você iria ficar. E o financeiro da sua empresa é exatamente a mesma coisa. Se você tem cuidado, se você repara esses detalhes no seu carro, na sua vida, em várias circunstâncias, por que você não tem atenção com o financeiro do teu negócio? Isso é importante. E para encerrar aqui, o último tópico que eu quero trazer para vocês, que é um dos mais importantes também, tá? É sobre os tipos de receita que você tem. Ou seja, você tem vários tipos de receita, várias formas que você receita com os seus serviços, com os seus produtos, através talvez de ticket, de cheque, de cartão de crédito, débito, em dinheiro e de várias outras formas. E é importante que você saiba, tá, aquilo que você está pagando, tá? Aquilo de taxa que você está pagando, aquilo de juros que você está pagando. Por que eu digo isso? Porque quando as pessoas, você joga tudo isso dentro de uma planilha, tá? De mais de uma planilha, na verdade, e você vai verificar esses números, você acaba se assustando. Porque, de repente, alguns bancos, enfim, algumas agências estão comendo, tá? Desculpe o palavreado, mas na verdade é isso, estão comendo todo o seu ganho, fazendo com que você pague muitos juros para aquilo que você está vendendo, sobre o seu faturamento. Então é importante que você olhe para as suas receitas, tá? Para as suas fontes de receita e observe de fato se as taxas que você negociou com o banco, com a maquininha de cartão, elas estão conferindo, elas estão batendo, para ver se não há uma discrepância aí e você possa estar pagando algo além daquele que você planejou quando você fez o acordo aí com os cartões pelas quais você fez a parceria. Então, pessoal, financeiro é isso. Ter gestão financeira, total controle financeiro sobre o teu negócio, otimizar os seus resultados, é exatamente isso. Repito, existem duas formas para que você possa ganhar dinheiro. É vendendo mais aquilo que você tem, tá? E a segunda forma, que é a forma mais inteligente, é você sabendo gerenciar os números da sua empresa, tá? Repito, nem sempre você vendendo mais, você vai ter mais resultado. Agora, você organizando os números da sua empresa, você sabendo o que é despesa fixa, despesa variável, separando o que é CNPF, tá? O CPF do CNPJ, misturando o jurídico da física, sabendo o que é fixo, o que é despesa variável, colocando isso dentro, tá, de planilhas que compete aquele mês, ou seja, controle de regime por competência e regime por caixa, automaticamente a tua empresa vai ter sucesso. A tua empresa ela vai decolar. Não existe empresa que tenha sucesso, que o piloto, ou seja, não saiba olhar para aqueles mamômetros do avião. Quando o piloto ele vai decolar o avião, a primeira coisa que ele precisa saber é olhar para aqueles mamômetros do avião. E é exatamente você a mesma coisa. Se você quer decolar a sua empresa, se você quer fazer com que a sua empresa ganhe mais, rende mais, venda mais, você tem que saber olhar para os números da sua empresa. Se você não sabe olhar para esses números da sua empresa, você pode ter problemas, tá? Talvez você não tenha tido problema até agora, mas daqui para frente você possa ter problema, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido tudo que eu estou dizendo para você aqui e que você possa ir se interagindo comigo, tá? Talvez você queira perguntar alguma coisa aqui, você tá com vergonha, enfim, até mesmo depois, tá? Do que eu estou falando para você aqui, depois dessa live, você vai ficar borbulhando aí, remoendo muita coisa na tua cabeça. Nossa, aquilo que o Felipe falou é interessante. Eu preciso ter essas planilhas aqui dentro da minha empresa. Eu preciso saber olhar dessa forma, tá? Esses números dentro da minha empresa. Você pode mandar mensagem a mim, tá? Eu deixo meu WhatsApp a vocês. Vocês podem mandar mensagem também para mim aqui pelo Facebook, que vai ser um prazer aí eu poder contribuir para o crescimento de vocês e da empresa de vocês, tá bom? Eu
agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui participando desse momento, dessa live. Eu espero ter contribuído muito, tá? De fato, aí para o crescimento da empresa de vocês, e a gratidão enorme minha em mais uma aula aqui com vocês, tá bom? Tenha muito sucesso, uma ótima noite, uma ótima semana, que você possa aí, de fato, aí ter ótimas vendas e gerenciando muito bem essas vendas. Não basta vender, você tem que gerenciar aquilo que você faz, tá bom? Um forte abraço mais uma vez e ótima semana para todos.